A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui, estamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e você está no canal EBD na Veia. Eu sou o Pastor Carlos Pereira e esta é mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Você é o meu convidado, você é o nosso convidado para estudarmos juntos a lição de número 6 do nosso terceiro trimestre. O assunto hoje é uma igreja não conivente com a mentira. Estamos vivendo em épocas em que a mentira está em alta e observe você que, em certo sentido, uma mentira patrocinada, uma mentira em que a ideia é esconder a grande verdade. Mas nós estamos aqui para dizer que a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, a igreja que nasceu debaixo do Pentecostes, não era conivente com a mentira. Ela não aceitava a mentira, tá bom? A nossa lição de hoje é uma lição muito importante, pois estaremos analisando, amados irmãos, estaremos analisando um episódio em que acontece na igreja em Jerusalém, que acontece exatamente no momento em que duas pessoas cometem o erro de querer encobrir. E ali nós vemos também a manifestação dos dons espiritual de discernimento de espíritos. Observe que o apóstolo Paulo vai falar sobre os 9 dons lá adiante. Mas observe que a manifestação na igreja de Jerusalém já existia esse dom, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Meus queridos irmãos, nós temos aí uma média de 194, 200, chegamos até 800 pessoas que estão assistindo nossos vídeos, mas isso não traduz o gostei. Primeiro, o gostei é de grátis, é 0,800, é clicar aí, não vai lhe custar absolutamente nada. Se inscrever no canal também é de graça. Se inscreva no canal, esteja ajudando aí com o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos estar produzindo e fazendo com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Pastor, um simples ato de gostei está contribuindo com isso? Sim, você está contribuindo comigo, está contribuindo com o canal, está contribuindo também com a disseminação da palavra de Deus, porque aqui o nosso foco não são polêmicas, né? Nosso foco aqui, nesse canal, é estar falando da Escola Bíblica Dominical. É uma aula da Escola Bíblica Dominical, utilizando recursos, né, evidentemente, pagos, por isso que eu não posso estar compartilhando o material que eu disponibilizo aqui, ou seja, que eu dou aula por questões de direitos autorais, mas eu disponibilizo um outro material na descrição do vídeo. Aproveita, por enquanto é gratuito, tá bom? Deus abençoe a sua vida e vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você é o meu convidado. A lição de hoje é uma igreja não conivente com a mentira. Uma igreja não conivente com a mentira. Então, nós estamos aqui nesta lição e o nosso texto áureo, ele diz o seguinte: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, verso 3. Atos 5, 3. Observe, amados irmãos, que esse texto, em certo sentido, ele está nos trazendo, né, uma realidade bem interessante. Primeiro porque o texto, ele está tratando, amados, de uma questão que envolve também a ação do Espírito Santo. Observe que o Espírito Santo aqui, nesse texto, ele está sendo colocado na mesma posição que Deus. Veja, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. O texto em destaque será analisado em detalhes ao longo da exposição da lição, é claro e evidente. Mas nesse momento, porém, o propósito é destacar passagens paralelas que evidenciam a atuação do juízo de Deus. Observe, nós estamos em um texto que, por um lado, meus amados irmãos, já é um desafio. Observe que é um desafio, porque a pessoa mente e ela morre instantaneamente. Por que tem pessoas que mentem hoje e não morrem instantaneamente? Claro. Tudo tem um propósito. É preciso que você analise determinadas questões na Bíblia estão registradas para proveito nosso. Não significa que todas as pessoas que evidentemente fizerem essas tais coisas irão morrer instantaneamente. Não, claro que não, porque às vezes não acontece. Né? Não acontece como aconteceu no dias da igreja. Mas o texto em destaques, ele mostra, através desse episódio que nós vamos estar compartilhando com os irmãos, que Ananias e Safira, que são os personagens aqui daqui a pouco da nossa lição, eles fizeram uma coisa que estava totalmente contrário à realidade da vida de uma vida cristã. Falsidade e mentira. Mentira e que envolvem dinheiro. É preciso que se destaque aqui. Envolve dinheiro. Havia muito mais coisas por trás disso. E a ideia da lição é exatamente descobrir, quando nós estamos estudando a palavra, quando nós estamos debruçando-se na palavra de Deus para compreendê-la, a gente vai estar analisando esses detalhes. Mas isso não é novidade. O caso de Ananias e Safira, existem outros casos na Bíblia que ocorreram a mesma coisa. Eu vou citar aqui Nadab e Abiú, né? Assim como Ananias e Safira, Nadab e Abiú foram julgados por Deus em um contexto de culto e no início de uma nova etapa na história do povo de Israel. A instituição do sacerdócio levítico, preste bem atenção. A morte imediata desses homens ressalta que Deus exige santidade no culto e não
tolera atitudes de presunção, falsidade ou desobediências diante da sua presença. É muito importante que fique claro isso. Usar e a irreverência diante da arca. Isso está em 1 Samuel capítulo 6, versos do 6 a 7. Uzá morreu por um ato aparentemente bem intencionado, mas que violou a ordem divina expressa. Isso mostra que nem todas as boas intenções justificam a transgressão da santidade de Deus. O julgamento na ceia, Paulo deixa claro que há julgamento de Deus na igreja quando o que é espiritual é tratado como algo banal. O temor do Senhor deve acompanhar o partir do pão, como também se vê em Atos capítulo 2, verso 43. No próprio livro de Lucas, de Atos, no próprio livro de Atos, resista outras ações punitivas da parte de Deus, como no caso de Herodes, que não deu glória a Deus, e de Bar Jesus, um mágico, em Atos capítulo 13, verso 11. E aí a pergunta fica, qual o ensinamento que nós temos aqui quando estamos analisando o nosso texto áureo? Deus trata o pecado com absoluta seriedade, especialmente quando ele é cometido no seio do seu povo e diante da manifestação da presença de Deus. Os juízos divinos, registrados nas Escrituras, não têm como único objetivo punição, de jeito nenhum, mas visam preservar a santidade do culto, corrigir o desvio e promover o temor entre os irmãos, como se vê em Atos capítulo 5, verso 11. Então, a nossa lição de hoje, nós estaremos estudando, meus amados irmãos, uma realidade, um princípio bíblico muito determinante. Deus é contrário à mentira. E saiba que a mentira é um instrumento do inimigo para comprometer a santidade da igreja. É preciso refletirmos, quando estudamos sobre essa lição, a igreja não conivente com a mentira, que é sério e revelador o episódio que envolve Ananias e Safira, que tentaram enganar os apóstolos, mas na verdade mentiram ao próprio Deus. O texto de Atos mostra que o pecado pode se infiltrar até mesmo no ambiente da comunidade cristã quando não há vigilância. A igreja de Cristo deve zelar por sua integridade, enfrentando o engano com a verdade. Deus permanece santo e requer santidade do seu povo. Então vamos, portanto, estudar esta lição muito importante, meus queridos e amados irmãos, e muito determinante, eu posso assim dizer, porque nós estaremos falando sobre assuntos que têm grande significado e importância e relevância no nosso meio. Nossa verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é pecado, e devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Essa verdade prática, ela expressa, que é preciso que nós tenhamos e mantenhamos, a verdade entre nós. É muito importante isso. O texto declara que há diversas formas de mentira, mas todas elas são igualmente consideradas pecado diante de Deus. Não existe diferença moral entre uma mentira ou uma mentirinha. Ambos transgridem o padrão de santidade estabelecido nas Escrituras. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Vamos, portanto, fazer a nossa leitura bíblica em classe, que hoje está em Atos, capítulo de número 5, versículos de 1 a 11. Essa leitura bíblica ela é muito significativa porque estará falando diretamente sobre, vamos dizer assim, o assunto da nossa lição, tá bom? Vamos lá para a leitura. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, veja bem, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? Ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Que história, que episódio, meus amados irmãos, que retrata um momento, eu digo, complicado na história da igreja em Jerusalém. Observe que uma igreja, mesmo com milagres, mesmo com manifestação de Deus, ainda é possível ter esses tipos de dificuldades, essas situações. Então, se você pensava que a igreja em Jerusalém ela era perfeita e, portanto, não tinham erros, você se enganou. Mas por quê, pastor Carlos? Porque mesmo uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, ela vai ter os problemas que a igreja primitiva teve, E aí é importante que nós tenhamos
maturidade para entender que a igreja, mesmo cheia do poder de Deus, ela não é perfeita. Isso é um argumento muito forte para combater as pessoas que ficam dizendo que não vão congregar para a igreja porque tem um bocado de gente lá que são pessoas erradas. Não, a igreja primitiva tinha tantos milagres, mas tantos milagres, que não se compara à quantidade de milagres hoje, ok? O poder, a manifestação era muito grande naquela época. Mas observe você, também ela tinha problemas. Então, algumas pessoas que não congregam na igreja e são os chamados desigrejados, né? Eles também não congregariam na igreja primitiva porque tinha esse tipo de problemas, pessoas que estavam querendo mentir, né? Mentir, mas que Deus ali corrigiu de forma manifestando o juízo, né? Agora vamos lá para a nossa próxima, a sequência do nosso estudo, né, que seria agora, que será, portanto, agora, a nossa introdução. Nessa lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso o que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar do engano porque Deus sonda os corações. Como é que está dividida a nossa lição, né? O diabo, o pai da mentira, né, o primeiro tópico, é da natureza satânica mentir, a mentira como um ardil maligno, não subestime o inimigo, o cristão e a mentira, mentir é uma escolha, atraídos pela mentira, mentir tem consequências. E aqui nós temos a igreja que repele a mentira, uma igreja temente, uma igreja forte. Quais são os objetivos da nossa lição hoje? Vamos lá? Apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Número 2, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano, e deve mesmo. E terceiro lugar, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. No nosso primeiro tópico, o diabo, o pai da mentira. Precisamos destacar algumas coisas aqui. É da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Atos capítulo 5, verso 3. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Meus amados irmãos, isso aqui é um assunto bem interessante. Esse aqui é um assunto que nós precisamos destacar muito bem. Por quê? Aqui, meus amados irmãos, é conhecimento bíblico. É preciso ter conhecimento bíblico sobre a origem de Satanás. Satanás é o pai da mentira. É a única coisa que a Bíblia diz que Satanás é pai. Ele é o pai da mentira. E veja bem, Atos capítulo 5, verso de 1 a 11, é uma narrativa bíblica e, como tal, pode ser analisada por meio da divisão em cenas. Ok? Se a gente fosse dividir Atos capítulo 5, de verso 1 a 11, nós poderíamos dividi-lo em cenas. Embora a separação mais evidente esteja entre os versículos de 1 a 6 e de 7 a 11, é possível detalhar ainda mais essa estrutura para fins didáticos e exegéticos. A exegese é a doutrina bíblica que estuda diretamente a defesa, né, da fé. A exegese é a análise do texto original também, ok? Vamos lá. No primeiro momento, o pecado é cometido. Ananias com Safira vende uma propriedade e retém parte do valor, entregando o restante como se fosse a totalidade da oferta. Ou seja, eles venderam por um preço, ok? Né? E apresentaram que venderam por outro. Vamos fazer uma simulação. Digamos que eles tenham vendido por, vamos falar em valores reais hoje, né? 100 mil reais, um exemplo. E eles apresentaram que venderam por 50 mil reais. Ficaram com 50 mil reais. O pecado é revelado. Pedro, discernindo a fraude pelo Espírito Santo, confronta Ananias e revela a gravidade de sua mentira. Não contra homens, mas contra Deus. Fica bem claro isso? Não contra homens, mas contra Deus. Mas, pastor, do ponto de vista humano, Ananias e Safira não estavam se dirigindo a Pedro, que era um homem? Pois é. Homem, mas homem de Deus. E esse respeito precisa ser mantido no nosso meio. Homens de Deus são homens de Deus. A autoridade é determinada por Deus. Portanto, Pedro ali representava a autoridade da igreja. A autoridade que foi conferida por Deus. A igreja não é uma repartição pública, ok? A igreja é lugar de vida, lugar de Deus. É Deus que manda. Ele é o dono da obra, ele é o dono da casa. E é muito específico quando a Bíblia diz assim o seguinte: aquele que usa de engano não fica na minha casa. Irmão, pode ser quem for, irmão. Recentemente, em alguns vídeos anteriores, um irmão escreveu um jornal para descrever a vida de uma pessoa que está falseando. Primeira coisa que a gente precisa entender, e respondendo a este irmão, que ele disse que não estava acusando ninguém e tal, mas fez um jornal, eu dei uma lida, né, no comentário, mas ele está querendo expor que existem pessoas. Meu querido, se você quer saber da minha pessoa qual é a minha posição é a posição bíblica. O joio e o trigo estão dentro da igreja. Isso não é porque eu estou falando, é porque Jesus falou, e é uma realidade. Isso é uma realidade. Agora, eu não sou fiscalizador, eu não tenho a prerrogativa de ser fiscalizador das pessoas que estão falseando. Por quê? Porque o próprio Deus disse, aquele que usa de engano. Aquele é um artigo, tá? Que está deixando bem claro para todos que aquele pode ser pastor, pode ser
presbítero, pode ser diácono, pode ser membro também, porque tem muito membro falsante. Infelizmente, tem muito crente que é um mau exemplo, é um falso testemunho. Não deixou Jesus entrar. Para isso tem que vir para a escola dominical para se converter. Irmão, só vai se converter, irmão, pela palavra. Irmão, não fique pensando que um raio vai cair do céu, não. A palavra cura. O próprio Senhor Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É no ouvir da palavra que a santificação vem. Não é aqui eu utilizando a internet aqui para dar uma aula e ficar batendo nos irmãos. Não, tem que vir para o culto de doutrina, na segunda-feira. Vem ouvir a palavra. Porque essas pessoas, com raríssimas exceções, são pessoas que só vão atrás de movimento. E o crente compromissado, ele vai ouvir a doutrina. Na doutrina você vai ouvir o que você não quer, mas é o que você precisa. Entendeu? Então, do ponto de vista, respondendo a este irmão, que eu mantenho o sigilo do nome dele, por uma questão de respeito, né? Meu querido, a minha resposta é a seguinte: não te preocupes com isto, seja você fiel. A própria Bíblia diz: olha tu que está em pé para que não caia. E aqueles que estão caindo, estenda a mão. Se você vê o seu irmão no erro, você tem que ir até ele e falar a ele e tentar convencê-lo do erro. Se ele não aceitar, você chama um irmão mais idôneo e vai até ele. Se ele não aceitar, aí, meu irmão, você não tem mais o que fazer porque essa pessoa precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Tá? Então, o pecado é afirmado, Safira, sem saber, né? O ocorrido, repete a mesma mentira do pai, ou melhor, do esposo, né? E acaba também sendo cúmplice no engano. O pecado é repetido, né? Pedro identifica em Safira a mesma tentativa de tentar o Espírito Santo e anuncia o mesmo destino que havia sobrevindo ao seu marido. O pecado é extirpado, Safira também morre imediatamente, sendo sepultado ao lado de Ananias. A repetição do juízo reforça a santidade de Deus, ok? E a seriedade do pecado diante da comunidade. O pecado é considerado, né? Grande temor se apodera de toda a igreja e de todos os que ouvem sobre esse acontecimento, revelando o efeito pedagógico do juízo divino sobre a congregação. Em meio a esses eventos narrados, né, nesse episódio, um personagem que está trabalhando nos bastidores de todos os acontecimentos é revelado. Satanás encheu o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo. De experiência própria, o próprio Pedro, ele sabe que Satanás o persuadiu a negar Jesus 3 vezes. Esse é o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes. E que Satanás colocou no coração de Judas Iscariote a intenção de trair Jesus. Além disso, o texto também quer demonstrar que o pecado, e é importante que nós destaquemos isso. O texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ele também quer demonstrar que o apóstolo Paulo é um homem cheio de discernimento espiritual, virtude necessária, embora rara em nossos dias. A acusação de Pedro destaca um contraste importante. Enquanto o Espírito enchia Barnabé e os outros crentes, Satanás enchia os corações de Ananias e Safira. Eles eram crentes, mas agiram motivados pela influência do inimigo. Torna-se evidente à luz do que foi apresentado que, em primeiro lugar, Satanás age com sutileza. Saiba disso. É uma estratégia. Embora na maioria das vezes sua presença não seja percebida, isso não significa que ele não esteja em plena atividade. Por esta razão, não podemos baixar a guarda. É necessário manter constante vigilância. Nosso inimigo está à espreita, esperando o momento oportuno para nos afastar da verdade. Em segundo lugar, mesmo crentes que são usados por Deus, caso não vigiem, pode se tornar instrumentos nas mãos de Satanás. É necessário redobrar a atenção quanto ao que falamos e aos motivos pelos quais falamos. Devemos refletir seriamente sobre nossa conduta e examinar nossas motivações, pois muitas vezes somos guiados por sentimentos pecaminosos e influências malignas. Não é incomum encontrar crentes agindo sob a influência do inimigo, dominados por inveja, cobiça, soberba e imoralidade. E eu diria também a avareza, ferindo outros membros do corpo de Cristo e comprometendo o testemunho da igreja. Por isso, a vigilância espiritual e a submissão contínua à palavra de Deus são indispensáveis à vida cristã. É muito importante essa lição, é muito determinante, é muito característica. Nós precisamos, muitos meus amados irmãos, estar estudando lições desse tipo. A mentira como um ardil maligno. A mentira é um dos seus ardis. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava em uma igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardido inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Gente, a gente precisa destacar isso aqui muito bem, porque assim, a mentira é um dos ardis do nosso adversário. Satanás não está brincando. Satanás não tem poder para nos forçar a pecar. Não. No entanto, por meio de suas astutas estratégias, ele busca nos conduzir ao erro, a nos levar para o erro. Sua atuação consiste em enganar, distorcer a verdade e explorar nossas fraquezas. Claro, é uma estratégia dele, ok? Conduzindo-nos à prática do mal. Uma ilustração útil para esclarecer esse ponto diz que o inimigo nos leva até a beira de um precipício e afirma que saltar será benéfico.
Contudo, a decisão de saltar ou não pertence exclusivamente a nós. Ele não pode nos obrigar a agir contra a vontade, mas pode influenciar, seduzir e persuadir. O pecado, portanto, não é imposto, é escolhido sob influência. Porque as pessoas são livres para fazer as suas escolhas. Não podemos subestimar o adversário. Subestimar significa considerar alguém ou algo como menos perigoso, menos potente ou menos relevante do que realmente é. Esse erro pode ser fatal na vida espiritual, pois o inimigo é astuto e experiente em enganar. Foi ele quem conseguiu iludir Adão e Eva, seres humanos que, ao contrário de nós, viviam em um estado de perfeição, sem inclinações pecaminosas, sem mesmo em tal condição eles foram enganados. Imagine quanto a nós, que enfrentamos a realidade do pecado em nossa natureza já. O diabo é um mentiroso por excelência. Mentir é uma das suas especialidades. Não acredite no que o inimigo diz. A lição destaca que mentir é um dos seus muitos ardis. A palavra ardis refere-se a estratagemas, né? Artimanhas ou truques usados para enganar ou induzir alguém ao erro. Por que a mentira é um instrumento tão perigoso, sobretudo quando usada pelo nosso adversário? Porque ela distorce a verdade com a aparência de piedade. Satanás raramente mente de maneira escancarada. Ele geralmente reverte a mentira como uma porção de verdade, tornando-se mais aceitável. Alguém já disse que a mentira, o mal, né, não tem rosto próprio. Ele pega o rosto do bem. Né? O mal, ele pega o rosto do bem. Foi assim no Éden. É assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Ele não negou diretamente Deus, mas colocou dúvida sutil na mente de Eva, questionando a bondade e a autoridade do Senhor. Porque nós temos que tomar cuidado com a mentira, que é um instrumento perigoso do adversário, porque apela à natureza caída do ser humano. As mentiras do diabo encontram eco na carne. Em Tiago, capítulo 1, verso 14, está escrito que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Satanás, sendo o pai da mentira, João capítulo 8, verso 44, conhece a natureza humana e oferece mentiras que se alinham com os desejos pecaminosos do coração. No deserto, ele ofereceu a Jesus poder, glória e pão. Não algo abertamente maligno, mas coisas boas usadas fora do tempo ou da vontade de Deus, né? Ali era um engodo, era uma armadilha, uma artimanha. Por quê? Em terceiro lugar, porque obscurece a glória de Cristo e impede a fé verdadeira. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. A mentira satânica não apenas engana, ela cega o ser humano para a beleza de Cristo e para a verdade do evangelho. Como é importante que nós estejamos muito bem alicerçados, né? E sabendo que a mentira é um dos ardis do adversário. Não subestime o inimigo. Não subestime o inimigo. Nós não venceremos o nosso adversário subestimando-o. Ele é um anjo caído, ele perdeu a sua posição diante de Deus, mas ele tem poderes. Se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Observe que o apóstolo Paulo, ele nos dá uma recomendação, né? Subestimar significa atribuir valor, poder ou importância excessiva a alguém ou algo, indo além do que é real ou justificável. No contexto espiritual, isso ocorre quando pessoas atribuem ao diabo um poder ou uma influência que ele não possui, alimentando temores desproporcionais e até mesmo uma visão equivocada da soberania de Deus. Há quem imagine uma espécie de luta cósmica entre o bem e o mal, como se Deus e Satanás fossem forças equivalentes em conflitos. Essa concepção é teologicamente errada e é preciso explicar isso. Deus não possui rival. Satanás é nosso inimigo, mas não é inimigo de Deus no sentido de uma oposição entre iguais. Deus é todo-poderoso, irmãos, e a sua vontade jamais pode ser frustrada. Satanás, ele não tem poder de infringir o querer de Deus. Não, porque ele não tem capacidade de ser rival. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante. O inimigo é o nosso adversário nosso. A vitória de Deus sobre o mal não é uma incerteza escatológica, mas uma realidade consumada na cruz. Satanás já foi derrotado. Colossenses capítulo 2, verso 15. E apenas aguarda o cumprimento final do seu juízo. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Por isso, é incorreto pensar que em certos momentos Deus está perdendo e em outros vencendo, como se o mal tivesse chance de prevalecer. É verdade que Satanás ainda atua no mundo, e a Escritura nos adverte a resisti-lo. Mas essa resistência só é possível mediante a submissão a Deus. O apóstolo Tiago afirma: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Atos capítulo 4, Tiago capítulo 4, verso 7. Assim o segredo para vencer o inimigo não está em nossa força, mas em nossa sujeição ao Senhor. A nossa confiança está firmada na certeza de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. João capítulo 4, verso 4.
Jesus é infinitamente mais poderoso que o diabo. Não há razão para temor exagerado, mas também não podemos ser ingênuos. O equilíbrio bíblico está entre vigilância e confiança, resistência e sujeição. Né? Isso é muito importante quando nós estamos analisando aqui. Meus amados irmãos, jamais subestime o nosso adversário. Ele é o nosso adversário. A síntese desse primeiro tópico é: Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Agora vamos para o segundo tópico: o cristão e a mentira. Bom, mentir é uma escolha. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não esteja sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Mentir é uma escolha. Mentir é uma escolha. Isso aqui, irmãos, é importante que nós destaquemos aqui alguns detalhes que são de preciosa importância. Mentir sempre vai ser uma escolha. Ah, eu menti para me livrar de um problema. Bom, você mentiu para se livrar de um problema? É uma mentira. Mas você escolheu isso. A mentira tem perna curta. Às vezes eu me preocupo em saber se a mentira ela tem perna. Mas se ela tiver, a perna é curta também. Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Esse é o original grego. Observe que o apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta literal: por que colocaste esse plano no teu coração? Seria você pegando o original grego, que eu não vou citar aqui em grego, até porque eu não sei pronunciar as palavras corretamente em grego, mas eu sei o significado. O importante é saber estudar, né? Eu tenho uma Bíblia no grego, tenho uma Bíblia também no hebraico, e ela é traduzida. Então eu posso utilizar-me desse recurso, né, para estar fazendo uma leitura, vamos dizer, no próprio original, no original grego, ok? No original grego. Como está no original? A palavra no original dá a impressão, é assim, que o apóstolo Pedro ele faz uma pergunta: por que você escolheu isso? Por que você decidiu isso? Isso vai trazer consequências. As nossas escolhas definem destinos. Escolhas definem destinos. E se você quiser, uma sequência de decisões definem destinos. D. Foi uma escolha? Mentir é uma escolha. A pergunta de Pedro é incisiva e revela a gravidade do ato de Ananias. O verbo colocar, no grego, que é estabelecer, expressa deliberação consciente, não um impulso momentâneo. Trata-se de uma decisão interiormente amadurecida. O substantivo do termo grego usado significa ação, coisa ou plano. Reforça que houve intencionalidade e planejamento. Eles planejaram antes. Eles acertaram entre si, Ananias e Safira, chegarem até o apóstolo Pedro e mentirem perante ele, e falarem a mesma língua da mentira. Portanto, ainda que Satanás tenha influenciado, Ananias foi o responsável por arquitetar e consentir com o plano. A Escritura jamais isenta o ser humano de sua responsabilidade moral diante da tentação. A partir da exposição do texto, nós percebemos o seguinte: o pecado começa no coração. Antes de se manifestar em palavras ou ações, ele é gerado, ele é gestado nas intenções ocultas da alma da pessoa. Por isso, vigiar os desejos, as motivações e os pensamentos é indispensável para a integridade espiritual. Como disse o sábio, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Vamos prosseguir para o nosso próximo tópico, que é o ponto 2, que vai estar falando sobre atraídos pela mentira. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, que naquela época era comum as pessoas fazerem isso quando estavam doando os seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Mas foi uma atração da mentira, né? Eles foram atraídos. Irmãos, é importante que nós destaquemos algumas coisas aqui, e é interessante isso aqui. Veja, eles foram atraídos pela mentira. A mentira atrai, porque ela oferece um benefício momentâneo para você se livrar de alguma coisa, ou para você ter uma vantagem, né? Para você ter uma vantagem ali. Irmãos, nós não precisamos desse tipo de vantagem. Nós precisamos daquilo que Deus determina para nós, e Deus não precisa trabalhar com a mentira. Para ele abençoar você, ele não precisa da mentira. Tá? É importante deixar muito bem claro que Ananias e Safira não eram obrigados nem a vender a propriedade, nem a entregar todo o valor aos apóstolos. O próprio Pedro afirma isso em Atos capítulo 5, verso 4. Porventura não era teu e vendido não estava em teu poder? Ou seja, a doação era completamente voluntária. O problema não foi reter parte do valor, mas mentir, dizendo que havia doado tudo com a intenção de parecer mais espirituais e generosos do que realmente eram. Amor ao dinheiro, um pecado recorrente. Ananias amava o dinheiro e a aparência, e o amor ao dinheiro tem destruído vidas ao longo da história bíblica. O jovem rico, o homem dos grandes celeiros, Judas Iscariotes, são exemplos.
motivações erradas, a busca por prestígio. Meu querido irmão, eu aproveito esse momento para destacar uma coisa. Observe, eu já fui muito inquirido como pastor, né, acerca do dízimo. As pessoas perguntam, né? Ah, pastor, isso e aquilo. Meu irmão, a questão não está no valor. É um percentual estabelecido, 10%, que é uma questão que Deus estabeleceu para que o pobre, de acordo à sua renda, dê os 10% e o rico, o que tem mais condição, aquele que é dono de posses, que tem mais rendimentos, contribua também 10%. Mas, observem, o que impede o cristão de dar o dízimo? E aqui vale um alerta a você, uma coisa chamada avareza, que é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é tão grande porque ele mexe com a nossa estrutura, porque o dinheiro é sentimental. O dinheiro, ele mexe com as pessoas, né? Ele mexe demais com as pessoas. E isso depende muito do modelo de dinheiro que os seus pais ensinaram a você. Achar que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não é digno. Ei, você que trabalha, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, é justo. O seu trabalho é proporcional à sua realidade, ok? O dinheiro é uma moeda de troca. A avareza é uma coisa da alma. Ananias não apenas desejava preservar o seu dinheiro, mas também o prestígio social que acompanhava os atos de generosidade, como no caso de Barnabé. Ele queria ser visto, reconhecido e honrado, mesmo que para isso precisasse mentir diante de Deus e da igreja. O que nós aprendemos com esse episódio e desse tópico aqui, atraídos pela mentira? Bom, precisamos destacar duas coisas. Deus não aceita fingimento no culto. O Senhor conhece os corações, podemos enganar os homens, mas nunca enganar a Deus. Ele exige sinceridade na adoração. Segundo, as motivações importam tanto quanto as ações. Deus não se impressiona com atos externos, mas pesa o coração. Ananias fez algo aparentemente nobre, que era uma doação, né? Mas com uma motivação muito corrupta, muito mal intencionada. E a pergunta fica aqui, qual a sua intenção ao ofertar? Ser visto? E se você esconde, não seria uma coisa similar ao que Ananias fez? Como é que você dizima dizendo que recebeu tanto, mas dizima tanto? Meu Deus. Deus está preocupado no número ou na fidelidade? Outra pergunta. Aqui, para nós que cremos na Bíblia Sagrada e cremos na Palavra de Deus, existe aqui um propósito de Deus ao permitir que Lucas registrasse esse episódio, para que nós aprendamos que Deus conhece as intenções do nosso coração. E a motivação é muito mais importante do que a ação. A ação é importante, mas a motivação por trás da ação também é muito determinante. Nesse episódio aqui, a intenção, a motivação era mais importante do que essa ação. Agora vamos para o terceiro tópico. Mentir tem consequências e sempre terá consequências. Ao agir assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha, quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhe suas próprias vidas, né? É um episódio realmente bem curioso e nós precisamos tirar aqui algumas conclusões. O pecado escondido torna-se revelado. E o pecado revelado torna-se julgado. Todo pecado tem consequências imediatas e escatológicas. Agora e depois, os mentirosos não entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Portanto, precisamos fazer 3 aplicações aqui. Primeira aplicação. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que todo pecado será julgado e desmascarado, nenhum pecado ficará impune, seja nesta vida, seja na eternidade. Alguns terão seus pecados revelados publicamente e enfrentarão consequências imediatas, outros apenas prestarão contas diante do tribunal de Deus. Mas, em última análise, o pecado sempre cobrará o seu salário, a morte, o juízo é certo. Em segundo lugar, aprendemos que Deus condena o pecado com severidade. A morte de Ananias e Safira foi fruto direto do juízo divino. Esse episódio demonstra que Deus não tolera o pecado. A igreja não pode relativizar o pecado, nem compactuar com práticas iníquas. Ela deve se posicionar com firmeza, promovendo a disciplina e a santidade, como expressão de fidelidade a Deus. Isso tem que ficar bem claro. E, por último, em terceiro lugar, o texto também revela a imensurável misericórdia de Deus. Ananias e Safira foram punidos severamente. Mas quanto de nós já não pecamos de forma semelhante e ainda assim continuamos vivos? Isso só pode ser atribuído à misericórdia do Senhor, que nos chama ao arrependimento. Sempre será. Agora vamos para a nossa síntese, né? A síntese, meus amados irmãos, nos fala o seguinte: o crente deve rejeitar toda a falsidade, pois a mentira compromete o seu testemunho e comunhão com Deus. Terceiro e último tópico, a igreja que repele a mentira. Bom, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego poblos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não está sujeito ao julgamento divino. Não, de forma alguma. É muito importante que destaquemos isso. Por quê? A narrativa de Atos 5 evidencia que a igreja não pode tratar com leviandade a santidade de Deus, jamais.
Ela deve viver em temor, transparência e verdade diante dele, pois o Senhor zela pela pureza do seu povo. Observe as repetições. E sobreveio o grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. E sobreveio o grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Um dos benefícios da disciplina na igreja é que ela impede outros de pecar. Sem dúvida, muito autoexame ocorreu após a morte de Ananias e Safira. Suas mortes causaram grande temor, não só entre toda a igreja, mas também entre todos os que ouviram essas coisas. O forte desejo de Deus por uma igreja pura e sua disposição de tomar medidas drásticas para atingir os seus propósitos torna-se evidente a todos. Já era tempo, como Pedro escrevia mais tarde, para que comece o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Veja, são palavras de Pedro que presenciou esse episódio. Talvez Pedro tenha se lembrado desse episódio quando, inspirado pelo Salmo 34, escreveu: aquele que quer amar a vida e ver dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano algum. Vamos para o nosso segundo tópico. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos capítulo 5, verso 12. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo é uma igreja forte. Uma igreja forte. Eu tenho pregado e falado sobre isso. Uma igreja forte, uma família forte. Mas observe, esse pecado foi um pecado em família. Ananias e Safira, marido e mulher, escolheram e decidiram mentir. O temor que se abateu sobre toda a igreja após o juízo divino sobre Ananias e Safira não enfraqueceu o impacto evangelístico dos apóstolos, não. Pelo contrário, a autoridade apostólica foi confirmada com ainda mais intensidade. Os sinais e maravilhas realizados por meio deles continuaram, e a resposta do povo foi positiva. Crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres. O ministério de curas se intensificou de tal maneira que os enfermos eram postos nas ruas, na expectativa de que, ao menos, a sombra de Pedro os tocasse. Pessoas de cidades vizinhas também influíam a Jerusalém, evidenciando o alcance e a eficácia daquele momento singular. Lucas pode estar sugerindo que o aumento de sinais e maravilhas indicava a aprovação divina do doloroso ato da purificação da igreja em Atos capítulo 5, verso 11. Estamos caminhando para o nosso final, mas vamos aqui destacar o nosso último tópico, portanto, meus amados irmãos, que é a síntese. A igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. Conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender? É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um determinado crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. E jamais será capaz. E isso aqui é um princípio muito forte: ninguém pode e jamais vai enganar a Deus. Jamais. É preciso, meus amados irmãos, que nós destaquemos algumas coisas aqui: o pecado no meio da igreja. O contexto é de vitória. O amor motiva os crentes a testemunharem e a viverem como Jesus ordenara. Satanás não estava contente e, encontrando uma brecha, rapidamente agiu. A Bíblia poderia ter ocultado esse episódio triste, mas, ao invés disso, mostra-o com a finalidade de vermos que as falhas que lá ocorriam podem ocorrer conosco e devem ser rejeitadas. As ações do pecado no meio da igreja devem ser rejeitadas de modo cabal. Estudando evidentemente esse episódio, vemos 5 ações do pecado no meio da igreja: o planejamento do pecado, a publicação do pecado, a penalidade do pecado, a persistência do pecado e a punição final do pecado. A conclusão que nós chegamos é o seguinte: e sobreveio grande temor em toda a igreja e a todos quanto ouviram desses acontecimentos. O temor que advém da ação contra o pecado nos ensina que Deus se interessa por termos vidas sinceras e autênticas, com motivações coerentes com o Evangelho Santo do Senhor Jesus. É muito importante essa lição, porque ela nos chama à verdade. E saibamos sempre que Deus é a verdade e não há nele mentira. Que nós precisamos estar atentos que uma das artimanhas do nosso adversário é a mentira. Então não acredite nas palavras de Satanás. Satanás, quando estiver falando 5 palavras, ou melhor, perdão, quando Satanás estiver falando 3 palavras, existem 5 mentiras. Porque as 3 palavras são mentira, existem 2 mentiras entre essas 3. Então quando Satanás fala 3 palavras, ele está falando 5 mentiras. Então não acredite quando Satanás diz as coisas, porque na verdade isso é uma artimanha que ele está lançando a semente para que o mal se prolifere. Outra coisa, nós como igreja, e aqui vale um alerta muito importante. Eu me lembro muito bem, em um episódio, quando ainda no início da minha fé, vinculou-se em uma determinada congregação que o diabo teria aparecido em um sonho que a irmã estava dizendo que era uma revelação, e que dizia que os crentes não podiam usar nem preto e nem vermelho. Que coisa
Impressionante. Preto e nem vermelho. Porque eram as cores do diabo. Primeira coisa, teologicamente, que precisava ser observado nessa dita revelação. Olha, se o diabo se apresenta para um servo ou uma serva de Deus e diz e dá para ele uma mensagem, primeira coisa que ela precisa observar é que Satanás é o pai da mentira. Primeiro, essa mensagem é uma mentira. E é uma mentira. Desde quando Satanás é dono de cor, irmão? Outra coisa, aonde está a veracidade de um fake news desse cristão? Pastor, é sério, estou te falando? Pois é, o que teve de irmãos queimando roupa preta, camisa vermelha, saia vermelha, calça preta, blusa preta. Meu Deus, desde quando foi você que comprou? Como é que Satanás é dono daquela roupa? Meus irmãos, o que define não é a roupa, é o coração. É o coração. Uma baita de uma mentira. E as pessoas, os irmãos, acreditaram. O próprio apóstolo Paulo disse: se um anjo vier pregando outro evangelho, seja anátema. Imagine Satanás aparecendo. Satanás até se transfigura em anjo de luz para enganar a igreja. Imagine o diabo chegar e mandar. E ainda mandou ela falar para a igreja. É sério isso. E o pior é que ela falou. Não, o pior ainda, o pior não é isso. O pior, o que para mim eu acho extremamente, foi o desconhecimento bíblico, de uma análise bíblica, por parte dos irmãos dessa congregação. Que para efeito jurídico foi a congregação que eu congreguei quando eu estava iniciando a minha fé. E eu tinha calça preta, e eu tinha camisa de cor vermelha. Eu não queimei porque eu já li a Bíblia, já ia para a escola dominical e entendia que não teria significado Satanás ser dono das minhas roupas e nem eu pertencer a ele porque eu estava usando calça preta ou camisa vermelha. Não tem sentido. Isso reflete o desconhecimento bíblico por parte desses irmãos. Por isso que precisa ter escola bíblica dominical, por isso que você tem que se inscrever nesse canal, por isso que você tem que botar o gostei nesse vídeo e por isso que você tem que compartilhar, porque Deus vai te abençoar e EBD na veia. Esse é o nosso canal, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você e até a próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E não se esqueça, EBD na